Você já tomou remédio sem indicação médica? Com certeza muita gente já fez e ainda faz isso. O Brasil é recordista em automedicação e as consequências podem variar. Levantamento do Ministério da Saúde revela que entre 2010 e 2015, mais de 60 mil pessoas foram parar em hospitais por causa da automedicação. E para falar sobre este assunto, já estamos aqui com o convidado, o médico Gustavo Torres. Doutor, muito boa tarde. Obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Eu que agradeço. Qual é o risco para esse cidadão que vai lá e se automedica, não procura um médico? A automedicação tem que ser feita com cuidado e cautela. Basicamente, o que a pessoa tem que conhecer ou procurar conhecer? O que tem na apresentação, na formulação daquele medicamento. A gente sabe que muitas das vezes os remédios têm vários nomes, mas você tem que procurar os constituintes, a molécula ali presente. E a pessoa tem que saber se aquela molécula tem algum efeito potencialmente danoso, né, para a saúde dela. E se a pessoa já tem alguma doença de base ou usa algum tratamento, faz algum tratamento crônico, ela tem que procurar conhecer se aquele remédio pode trazer alguma interferência. Então, o que eu sugiro é procurar medicamentos conhecidos, medicamentos bem estabelecidos e com cuidado. Agora, o que pode ocorrer, inclusive, se a pessoa está com alguma doença, é piorar aquela doença, né? Os sintomas daquela doença. Infelizmente, isso pode acontecer. A gente sabe que muitos remédios, quando associados com outros, ele pode potencializar efeitos colaterais e ele pode trazer outras complicações. Basicamente, se a pessoa já tem problemas em determinados órgãos, por exemplo, problemas cardíacos, problemas renais, muitas vezes problemas hepáticos, muitas vezes a associação de remédios podem trazer efeitos. Lembrar que quase todo remédio ele é metabolizado pelo fígado e eliminado pelo rim. Então, se você associa muitos remédios, você pode trazer complicações. Então, tomar muito cuidado. Agora, doutor, por que aquela conversa, aquela tete a tete mesmo com o médico, né? Conversar, saber da realidade da doença, né? É importante, né? Porque isso deve evitar o famoso doutor Google. O Dr. Google realmente é uma realidade hoje, é de fácil acesso, todo mundo consegue no tablet, no celular. Quais as orientações, os conselhos que eu dou? É óbvio que a gente é curioso, todo mundo quer saber sobre o seu estado de saúde, mas você tem que tomar muito cuidado com as fontes. Procurar sites bem confiáveis, que você saiba de onde você está coletando essas informações. Porque a gente vê, são muitos sites realizados por pessoas sem muito preparo, sem muito conhecimento, e isso pode ser uma fonte de informações erradas. E a pessoa, às vezes, tirar falsas conclusões e depois isso gerar problemas justamente de automedicação, gerar a realização de exames desnecessários. Então, realmente, procurar sites confiáveis, nos quais você tem uma boa fonte de dados. Em época de fake news ainda é bom evitar esses recursos, né? Justamente. Doutor, muito obrigado pela presença, obrigado por esclarecer as dúvidas aqui do telespectador. Imagina, eu que agradeço, é sempre bom ajudar. Boa tarde. E a importunação sexual agora é crime. A lei foi sancionada pelo presidente da República em exercício, o ministro Dias Toffoli. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, vai trazer mais detalhes para a gente. Diga aí, Renata. Pois é, Rodrigo, só a gente lembra que o presidente Michel Temer está lá em Nova York, né, participando da Assembleia Geral da ONU, inclusive ele fez a abertura, o discurso de abertura, que já é de praxe do presidente brasileiro fazer. E aqui, quem assumiu, e assume até o presidente voltar, deve voltar hoje, é o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Então, ele sancionou essa lei aí que torna a importunação sexual crime e também aumenta a pena para estupro coletivo. Então, pela lei sancionada, o que é considerada importunação sexual? Um ato libidinoso praticado contra alguém sem autorização dessa pessoa. Então, a gente vai dar um exemplo. Um homem que ejacula em uma mulher, obviamente sem autorização dela. Isso acontece, já aconteceu com uma certa frequência em transportes públicos, em ônibus, metrô. E aí tem um exemplo muito emblemático, aconteceu lá em São Paulo. Um homem ejaculou numa mulher dentro do ônibus, eles foram para a delegacia, ele prestou o depoimento e foi solto. As câmeras, a imprensa inclusive pegou aí essa saída dele. Só que tem um detalhe, ele havia sido detido por esse mesmo ato 15 vezes e saiu livremente. Se fosse hoje,
ele não sairia livremente, ele ficaria preso, porque a pena é de 1 a 5 anos de prisão. O texto também torna crime a divulgação por qualquer meio, vídeo, foto, daqueles nudes, cenas de sexo, sem o consentimento da outra parte. Infelizmente, também não é raro acontecer isso, a pessoa receber nude e aí publicar, divulgar. Existem casos específicos também de a mulher que terminou um relacionamento e por vingança, isso chama pornografia por vingança, o homem vai e faz essa divulgação dessas fotos. Se for um ex-companheiro, aí essa pena ainda é aumentada em até 2/3. Então é muito importante as mulheres terem conhecimento dessa nova lei e os homens também, né, Rodrigo? Obrigado, Renata, com essa informação importante de mudança na legislação. E olha, Caixa de Pandora, o ex-governador José Roberto Arruda foi condenado a mais de 7 anos de prisão por falsidade ideológica e por atrapalhar investigações. A decisão é da 7ª Vara Criminal de Brasília. A Justiça do Distrito Federal condenou o ex-governador José Roberto Arruda e o deputado federal Alberto Fraga. Arruda foi condenado por tentar subornar uma testemunha nas investigações da Operação Caixa de Pandora, que revelou um esquema de pagamento de propinas. O ex-governador foi condenado a mais de 7 anos de prisão em regime fechado. A decisão foi da 7ª Vara Criminal de Brasília. Em nota, a defesa de Arruda diz que não há justificativa fática ou jurídica para esta condenação, que é provisória, assinada por um juiz de primeira instância e será revisada por 3 desembargadores mais experientes. Já o parlamentar Alberto Fraga, que hoje concorre ao governo do Distrito Federal, foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. Fraga foi condenado por usar o cargo público para obter vantagem indevida. Na época do crime, ele era secretário de transportes do governo Arruda e, segundo o tribunal, recebeu R$350 mil para firmar um contrato entre o governo e a cooperativa de ônibus Coopertran. A defesa de Fraga diz que a condenação foi uma ação totalmente política e que vai recorrer. Cláudio Humberto, essas condenações em época de eleição surpreendem? Pode gerar reflexo na eleição? Sem dúvida, né? Uma condenação de um candidato ao governo do Distrito Federal, que é Alberto Fraga, à prisão, né, exatamente em razão de supostos atos de corrupção. Isso é devastador para a candidatura dele. Tanto Fraga quanto os seus aliados e também o ex-governador José Roberto Arruda, também condenado, e outras 6 pessoas, eles todos ficaram, em sua defesa, lançando suspeitas sobre uma suposta motivação política por trás dessa decisão judicial. Essas pessoas precisam se dar conta, precisam se lembrar de que o tempo da justiça é outro. Só faltava essa, né? A justiça está escolhendo no calendário qual é o momento mais adequado para divulgar ou tomar as suas decisões e prolatar sentenças. A justiça tem seu próprio tempo, né? E é o tempo do processo, independentemente de conveniências políticas, partidárias ou pessoais. Como a condenação dessas pessoas em primeira instância, todos poderão recorrer e, quem sabe, até virem a ser inocentados em instâncias superiores ou, eventualmente, até terem essa sentença agravada em grau de recurso. Olha, esta manhã começou com muito congestionamento nas pistas do DF. Um acidente envolvendo um carro e uma carreta na altura do Guará parou o trânsito na IPTG, deixou uma idosa e uma gestante feridas. Em Braslândia, moradores insatisfeitos com a mudança em linhas de ônibus bloquearam a BR-080. Os manifestantes fizeram uma barricada e atearam fogo em pneus. Você está vendo na imagem, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram para o local controlar o movimento, que causou um congestionamento de 8 quilômetros. Os moradores são contra a retirada de algumas linhas que ligam a cidade ao centro da capital. Eles dizem que a integração com o metrô e a mudança na linha aumentaram o tempo de viagem. Em nota, o DFTrans disse que as mudanças são com base em um estudo realizado durante 3 meses. Acrescentou ainda que as alterações não provocaram prejuízo no itinerário. E agora a gente faz um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco.